Farei a leitura do livro de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10. Depois você abra sua Bíblia em 2 Samuel 23, a partir do verso 8. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10, nos diz o seguinte: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a este povo. Pai querido, nós te louvamos por esta noite, somos agradecidos a Ti, pela Tua palavra, Deus. Nesse momento que nós possamos ser encorajados, alertados, fortalecidos pelo Senhor, através do estudo, ó Deus, dessas lições da história, e que possamos, ó Deus, mais e mais confiar no Teu poder, ó Deus, na Tua verdade, que é exposta aqui através da Tua palavra, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Segunda Samuel, capítulo 23, versículo 11, é a mesma passagem, conta algumas partes diferentes dessa história dos chamados valentes de Davi. O que eram valentes de Davi? Davi tinha pelo menos 37 homens que estavam bem próximos dele, o ajudavam nas batalhas, o ajudavam com conselhos, e diz que desses 37, 5 eram os que ficavam bem próximos mesmo, e ainda havia uma divisão: 3 ficavam sempre com eles, e 2 estavam entre os 5, mas não chegaram aos 3. Parece complicado, mas é uma ideia, né, de algo que às vezes acontece. Nós temos pessoas que vão ficar mais íntimas mesmo. Então Davi tinha 3 dos seus valentes, e desses 3, eles andavam cerca de 5, 2 que ainda não chegaram a ser os tão próximos assim. O que é um valente, né? Serão homens fortes, homens sábios, homens que foram usados por Deus. Nós vemos a passagem dizendo sempre, né, que o Senhor os livrou, o poder de Deus os livrou. E quando se fala em valentes, né, será que acabaram-se os valentes? Quando nós ouvimos e vemos essas histórias, nós ficamos um pouco impressionados, como qualquer história de herói, né? Você liga a televisão, você vê um esportista, você vê uma pessoa que realizou grandes obras, você pode ver um missionário, uma pessoa que faz grandes coisas para Deus. A primeira coisa que vem à nossa mente é nós ficarmos assim, né, espantados e alegres por aquela pessoa. Mas uma coisa também que deve acontecer é a lembrança de que todos nós somos homens, todos nós somos pessoas, e Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que levanta os valentes, e como um desses homens, nós podemos ser como eles. Então não há pessoas que se colocam nas mãos de Deus, que se dedicam a Deus, que Deus fala: não, você não serve porque você é limitado. Qualquer um de nós, desde que seja a vontade de Deus, pode ser um desses valentes. Então eu creio que de forma rápida, porque nós temos vários exemplos aqui, mas de forma rápida, falar principalmente desses 5 e uma história que tem aqui, a partir do versículo 13 também, muito interessante. As histórias bíblicas são inspiradoras, e às vezes nós conhecemos, como hoje cedo, né, Daniel na cova dos leões, nós conhecemos tantas histórias como do Jonas, e não conhecemos histórias como essas. E eu gostaria que a gente pudesse estar aqui atento a essas histórias. Os 3 primeiros, chamados 3 primeiros dos 37, eles são Josebe, Basebete, Eleazar e Samá. Primeiro no versículo 8,
2 Samuel 23:8, aparece aqui Josebe-Basebete. Olha o que acontece aqui, uma história pequenininha dele. Brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Interessante aqui que não é um número 800 que é importante. Tanto que em 2 Samuel, não, em 1 Crônicas 11:11, aparece 300 homens, diminuiu bastante, né? Lá diz Jazobeão, que é o mesmo Josebe-Basebete, uma diferenciação do nome dele. Brandindo sua lança contra 300 os feriu de uma vez. Bom, mais de 10 já é muito, não? 300, 800. E o que a gente pode tirar de lição aqui? A força do valente. Deus concede força a esses homens. E com certeza nós percebemos a força nesse homem. Alguém que poderia ter simplesmente ficado sentado pensando: 800 estão vindo ao meu encontro, eu vou esperar e vou morrer aqui sentado, né? Mas ele não, com sua lança matou aqueles homens. Essa força, como nós já dissemos, irmãos, essa força está em nós, não em nós, mas no Deus que nos fortalece, independente das circunstâncias. Quantas circunstâncias nós olhamos para elas e falamos: melhor eu ficar aqui sentado, eu não conseguirei, não é possível. Mas não tentamos lutar? Quanto nós tentamos lutar? Essa é a ideia de tentar. Como se a gente pensasse, não sei o que aquele homem pensou, não tem quase nada aqui, mas nós podemos pensar que ele pensou, dizendo assim, ele pensou: vou tentar pelo menos, se não der certo, vou dormir, mas pelo menos eu tentei, né? E era obrigação dele. Lembra que eu falei 37, dos 37, 5, dos 5, 3, esse é o primeiro dos 30, é o primeiro. Se ele não tentasse, a força do valente, crer no impossível. Marcos 9:23 diz: tudo é possível ao que crer. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de pé. Uma pergunta, né? Se o filho dele pode ser curado. Marcos 9:23. Tudo é possível ao que crer. Eu creio que às vezes a gente tem que ser como esse homem. Falamos com o Senhor: ó Deus, é possível? Diante dessa causa é possível? Qual que vai ser a resposta de Deus? Tudo é possível. E a nossa seguinte oração é: então ajuda-me na minha falta de fé, porque eu sou muito pequeno. O segundo homem aqui, Eleazar, versículo 9. A historinha dele aqui, basicamente, está aqui quando diz: quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Eleazar, primeiro ele ficou sozinho, o povo sumiu, fugiu. O que ele fez? Ele pegou essa espada, e ele segurou essa espada com tamanha força, e ele se concentrou naquilo que ele estava fazendo. Aqui diz até ficar apegada à mão. Uma outra versão diz que ele até ficar com cãibra. Eu imagino que quando você está fazendo uma tarefa, às vezes você não quer parar aquela tarefa. Só que não é uma espada, né? É uma coisa mais leve. Talvez sentado lá no computador, você fica ali e não quer sair. Ficou até ficar apegado à cadeira, né? Você ficou preso à cadeira. Na hora que você vai levantar, parece que as pernas já não dobram mais, né? Então, por isso que eu sempre falo, né? 25 minutos, dá uma levantadinha, sai, volta, né? Nós temos que dar uma descansada. Mas é mais ou menos essa ideia. Quando você faz alguma coisa e você se apega àquilo e você se dedica àquilo,
você chega a ter cãibra. Então aqui nós queremos aprender um pouquinho sobre essa obstinação, sobre essa determinação de fazer alguma coisa, porque se nós não tivermos uma determinação, uma vontade, uma sequência, nós não vamos crescer, nós não vamos progredir em nada, seja em qualquer área da nossa vida. Principalmente a nossa questão aqui é espiritual. Nós vamos nos apegar mais às coisas de Deus, a ponto de ser difícil largar. Mas tentando lembrar algumas coisas, uma vez eu vi um pianista dizendo que ele demorava muito para começar a estudar, para sentar ali no piano e começar a tocar as notas. Mas depois de uns 10, 15, 20 minutos, ninguém tirava ele demais de lá, porque ele ficava apegado e não saía mais. Tudo na vida às vezes é assim. Se a gente acha que aquele fulano lá que corre tantos quilômetros, aquela pessoa que toca tantas horas, é difícil. Às vezes os primeiros minutos é difícil, mas depois que você se apega, você vai se fortalecendo. Se torna difícil parar. Esse Eleazar feriu aquelas pessoas. Ele foi alguém que realmente se manteve determinado. Aqui nós podemos tirar também essa ideia de continuidade. Não começar alguma coisa e desistir, mas continuidade. Lucas 9,62 diz: ninguém que tendo posto mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Precisamos continuar, persistir, até que aquilo se torne um hábito constante nas nossas vidas. O terceiro homem aqui citado é Samá. Samá diz o seguinte: quando os filisteus se ajuntaram em Leí, versículo 11, finalzinho, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Então ele novamente fica sozinho, né? O povo fugia, e ele de repente ele se dirigiu a um ponto fixo. Ele resolveu proteger essa plantação aqui, as lentilhas. Ele se colocou como se protegendo mesmo aquele local, e foi vencendo cada um dos que tentavam se aproximar. Protegeu um pedaço de terra cheio de lentilhas. Aqui é a ideia de ter um objeto concreto, de arriscar-se por um projeto. Nós estamos falando de valentes, né? Um valente é aquele que tem uma meta a cumprir, um trabalho específico. Essa questão de meta, né? Às vezes a gente não consegue entender o que é isso, a ponto de pensar assim: eu não tenho meta nenhuma, e a meta que eu alcançar, quando eu alcançar essa meta, depois o que eu faço eu dobro, né? Eu vou dobrar a meta depois. Mas que meta que é essa? Se você não tiver uma meta, como você vai dobrar uma meta que você não tem? Eu achei interessante um exemplo disso, de um atleta no salto com vara. O que o atleta precisa para saltar o salto com vara? Ele precisa da vara, mas ele precisa também de uma marca. Vamos chamar essa marca de meta, correto? 10 metros está lá nos 10 metros. Então conta-se uma história que um dia foram fazer um teste com um saltador. Colocaram lá a vara nos 10 metros e ele, de 10 vezes, ele acertava 8. Ou seja, ele derrubava o tal do sarrafo 2 vezes. Aí fizeram um teste com ele: o seguinte: nós vamos tirar o sarrafo, você vai continuar pulando. Será que isso vai atrapalhar o seu rendimento? Ele: não, eu vou pular do mesmo jeito, eu vou alcançar a mesma altura. E ele saltou as 10 vezes e não tinha a vara lá, mas tinha um negócio eletrônico que mostrava a altura que ele passava. Primeira vez ele acertou 8 com a meta. Sem o tal do sarrafo lá, ele acertou apenas 4. Então caiu muito. Às vezes a vida da gente é assim, né?
Se você não tiver meta, se você não colocar o despertador para tocar às 7h30 da manhã, 6h30 da manhã, você vai acordar a que horas? Se você não tiver responsabilidade, você tem que ter uma meta, um objetivo. Se você não falar, né? Eu vou à igreja aos domingos, ou eu vou em tal programação, eu vou fazer isso, ou eu vou ler a Bíblia a tal hora, ou eu vou buscar isso, ou eu vou... Sem meta não se faz nada. Às vezes é uma coisa muito indigesta, né? Não, eu quero fazer as coisas livremente, é livremente mesmo, mas a gente tem que ter algum objetivo. Esse homem aqui então, ele tinha um objetivo: eu vou proteger uma terra com lentilhas. A importância daquele momento foi isso. Qual que é a sua meta, né? O que eu preciso fazer hoje para a minha vida? Eu vou proteger dos inimigos, isso. Eu vou lutar contra isso. Isso eu vou proteger. Não dá para fazer tudo. Eu preciso ter prioridades. E uma meta boa para nós, irmãos, é cuidar do nosso ponto fraco, né? Que ali podemos chamar desse campo de lentilhas o ponto fraco deles. Eles poderiam ficar sem comida, eles poderiam ficar sem alimento, sem algo que era importante para eles. E quantas vezes nós estamos aí deixando o inimigo, né, livremente agir numa área que é um ponto importante da nossa vida? Tem coisas que a gente fala, não, isso aqui eu tenho que proteger, eu preciso lutar contra essas coisas. Versículo 13 em diante, eu não vou ler, eu vou contar essa história aqui para não demorarmos muito, mas aqui diz, 2 Samuel 23:13, também 3 dos 30 cabeças desceram e no templo da cega foram ter com Davi. Quando fala 3 dos 30 cabeças, não dá para saber se é os 3, Josebe, Eleazar e Samar, ou se é 3 entre os 30, entre os 37. Por que eu estou falando 37? Porque lá no último versículo, lá no versículo 39, 2 Samuel 23:39, diz: Urias o Eteu, ao todo 37. Então ele contou 37. Mas se você começar a contar aqui, não vai dar 37. E qual é a importância? Não é importante se é 37, se é 300, se é 800. A importância é que é um valente. Interessante, qual que foi o último valente que apareceu aqui? Urias. Duro, né? Urias fazia parte da... Urias que o Davi mandou à frente da batalha lá para morrer, né? Era um dos que o protegiam. Então, 3. Não importa com quem são esses 3. Mas o que aconteceu com esses 3 aqui? Eles estavam lá numa caverna, lá meio protegidos, acontecendo umas batalhas por todo lado. E Davi suspirou. Sabe quando você pensa alto? Mas eu estava com tanta sede, queria uma água lá do tal lugar, lá nas fontes de Belém. Então, esses 3 saíram desembestados no meio das lanças lá, né? E foram buscar a tal da água, correndo um risco enorme de morrer no meio daquela batalha, e voltaram com a água. Tiraram a água do poço, tomaram a água e levaram para Davi. Davi olhou e falou: nossa, mas não era bem isso, eu só falei que eu estava com sede, mas não... Pegou a água e derramou no chão. E disse: como poderei tomar uma água que quase custou o sacrifício da vida de vocês, né? Eu vou oferecer essa água aqui. Não posso tomar essa água, né? E a gente percebe que essa história, né, ela dá para a gente pensar numa série de lições. Primeiro, quando a gente lê no versículo 15, suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Você percebe que o valente é aquele que está disposto a fazer muito mais do que alguém pede. Ele não ficou esperando alguém pedir, Davi pedir. Eles imaginaram que poderiam ser úteis.
ao rei, fazer uma coisa que agradasse ao rei. E às vezes a gente faz pouco, né? Mas quando faz, só porque alguém mandou, faz meio contrariado. A importância aqui da disposição, né? Com essa história de Davi derramar a água, Davi não estava desprezando aqueles homens, mas se eles fossem sensíveis, eles poderiam ficar bravos, né? Falar, não, Davi, não é possível, a gente quase morre lá, agora você tinha que tomar essa água, como que você joga fora? Às vezes nós somos tão sensíveis. Não vou cantar não, porque vão falar mal de mim. Não vou fazer isso. Já ficamos imaginando. Nós não temos que ser sensíveis assim. Nós temos que servir a Deus. O Davi aqui pode ser incluído também num dos valentes, né? A humildade de Davi, essa renúncia dele. Ele poderia simplesmente dizendo, bem que vocês são sábios, eu sou o rei, eu mereço. Ele podia até ter mandado os homens, não, vão lá buscar água lá que eu estou com sede. Mas nós vamos morrer. Não, eu quero água. Não. Ele diz, beberia eu do sangue dos homens que lá foram com perigo de vida, no versículo 17, né? Não quis beber. Essa é uma história do meio, acho que representa os outros valentes. Mas eu disse que são 5. Os primeiros 3, Josebe, Basebete, o da espada, da lança, contra 800 homens, os feriu de uma vez. Eleazar feriu os filisteus até lhe cansar a mão ficara pegada à espada. O Samá é o que defendeu o terreno das lentilhas. Então faltam 2. Esses 2 são Absai e Benaia. Versículo 18, uma historinha pequenininha aqui também do Absai. Alçou a sua lança contra 300 e os feriu. Esse é o Absai. O Benaia, versículo 20. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Versículo 21. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança, mas Benaia o atacou com o cajado, arrancando-lhe da mão a lança e com ele o matou. As histórias são parecidas. Demonstração de coragem, né? Com uma lança matou 300 homens. Demonstração de força. Aqui diz que ele desceu numa cova e nela matou um leão. Interessante, né? Descer numa cova e matar um leão. Matou um egípcio usando a sua habilidade, né? Com a própria arma do egípcio. Mas o que eu quero destacar aqui é essa frase que é dita dos 2. Tinha nome entre os primeiros 3. Versículo 19. Mais nobre do que os 30 era o primeiro dele, contudo aos 3 primeiros não chegou. Essa frase, aos 3 primeiros não chegou, está tanto em Absai como em Benaia. Benaia, versículo 23. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. O valente, ele não precisa de ser reconhecido, de reconhecimento, de ser mais importante. Só se eu
estiver entre os 3 primeiros ou entre os 30. Repare que a gente está falando aqui de 30 nomes, ou 37, seja como for. Nenhum de nós aqui é capaz de falar o nome dessas pessoas. A gente vai lembrar agora que eu falei do Urias. Quem mais? Não são nomes comuns. Elebe, Jalmon, Idai. Tá mais fácil você falar qual que foi a escalação do time não sei qual, de 1970, né? A escalação da seleção brasileira. Foi Pelé, não sei o que. Tá mais fácil do que lembrar o nome dos valentes de Davi. E olha que eu digo, não é que a gente não devia saber não, viu? Eu acho que a gente devia saber. Muito mais importante, né? Fale o nome de 10 cantores, 10 atores. A gente sabe. Mas são dos anônimos. Valente não precisa ser reconhecido. Infelizmente, muita gente está sendo reconhecida e não é valente nada. A conclusão que nós queremos chegar aqui é que nós precisamos de valentes. Eu creio que uma grande crise, vamos dizer assim, da igreja nos dias atuais, é da falta de guerreiros fiéis, homens, mulheres, que demonstram essa perseverança, essa força no Deus do impossível, essa disposição, né, de buscar uma água em meio a uma guerra para ajudar alguém. É interessante que essa é a busca do homem. Qual que é a busca do homem? Hoje você vê a busca do homem é ser celebridade. Quero ser youtuber, quero ser ator, quero ser jogador de futebol. Por que um sujeito quer ser jogador de futebol? Principalmente para ser famoso. Essa ideia de ser famoso, de ser destaque. O quanto nós queremos ser um valente, né? Eu quero ser o primeiro que busca Deus, um dos valentes do Senhor aqui na cidade de Itapeva, um guerreiro do Senhor. Um herói qualquer, às vezes ele recebe homenagens por algo que ele fez. Ele faz uma coisinha, aí ele fica recebendo homenagem a vida inteira. Você já viu isso? Por uma coisa que ele fez. E cada vez menos merece receber aquela homenagem por aquilo que ele fez. Deus chama hoje eu, você, para sermos fortes, valentes no Senhor. Porque é o Senhor que efetuou o grande livramento. Todas essas histórias a gente vai perceber que é o Senhor que efetuou grandes livramentos na vida de Davi. O Senhor usou pessoas para estar junto dele, para ajudá-los nas batalhas. E assim, irmãos, que nós possamos entender que precisamos estar unidos, independente de pensar, né, em listas, se eu sou dos 27, dos 5, dos 7, dos 3 ou o primeiro, né? Quem é o primeiro? Quem é o maior? Quem é o menor? Mas eu quero ser um instrumento sendo usado nas mãos de Deus. Alguém que pode se dedicar a uma obra muito maior do que a gente mesmo, né? Porque a obra de Deus, você olha para a obra de Deus e você fala, não sou ninguém para servir a Deus. Mas com determinação, com persistência, tendo um alvo específico, né? Um dom específico, se preparando, se fortalecendo naquilo, podemos ser um valente no Senhor. Nós vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça no seu caminho. Obrigado, Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas e ouvimos, ó Deus,
essas histórias, como tantas outras histórias de homens de fé, homens que amaram e serviram ao Senhor, e te pedimos que o Senhor coloque no nosso coração a disposição de servir-te, ó Deus, independente do que, ó Deus, vamos fazer, independente de reconhecimento de uma pessoa ou de outra, que nós possamos servir ao Senhor, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, essa vontade de estarmos mais compromissados, ó Deus, com a Tua causa, mas sempre lembrando, ó Deus, do Senhor. Obrigado por todos que estão aqui, ó Deus. Se nós estamos aqui hoje, ó Deus, é porque nós já estamos respondendo a esse chamado do Senhor. Mas te pedimos que o Senhor venha a fortalecer nosso coração, ó Deus, para que possamos crescer mais e mais nessa graça, nesse conhecimento do Senhor, em servir ao Senhor. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.